Nem falou bom dia para ele. Misericórdia. Fala assim, miseriqueima. Fala assim, me queima, Jeová. Nem bom dia eu disse, diga bom dia para ele. Tem um cântico que eu quero cantar com você. Eu quero preparar mais o seu coração para você receber essa breve ministração de Deus. A gente sai de casa de manhã, é tão difícil levantar, vem para a igreja, sair vazio não dá, amém? A gente pode até entrar vazio, né? Você já foi no shopping? Naquele shopping que você gosta, da 41, que fica do lado à direita ali? Mozo? Já foi no Mozo? Sem dinheiro? E querendo comprar sem dinheiro? Você vê aquela coisa toda e sai vazio. Como é ruim, não é? Não é ruim? Agora imagina na igreja, na presença de Deus, sai vazio. Imagina você voltando para casa sem levar um merréis da palavra de Deus. Olha para esse irmão que está do outro lado, você tem coragem de olhar para ele. Fala assim, é difícil, né? Vamos levar nem que for o resíduo da palavra de Deus para casa hoje? Amém? Então vamos, curve a sua cabeça. Vamos adorar o Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Nós somos carentes dele, precisamos dele. Nós precisamos desse Deus. Só pra te só pra dizer que te amo, és tudo para mim e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, Você veio para adorar o Senhor nessa manhã. Esse é o motivo de eu estar aqui, Jesus. Só pra dizer te amo, Pai, és tudo para. Onde você estiver, faz essa canção ao Senhor. E você não vai sair daqui vazio. Eleve ao trono de Deus esse cântico. E Ele vai receber nesta manhã. Ele tem recebido os nossos louvores. Tudo para mim e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, Jesus, o Senhor está aqui, Pai. O Senhor é tão poderoso e nos deu esse poder, Senhor, de transformar este lugar no momento de culto na tua igreja. E nós fazemos desse lugar público, Senhor. Fazemos deste lugar público, Senhor, a tua casa. Fazemos deste lugar, Senhor, que todos utilizam para todas as coisas. Mas agora nós estamos utilizando ele para o teu louvor e para a tua glória. Nós estamos utilizando este lugar, Senhor, para entronizar o teu nome, para exaltar o teu nome, para bendizer aquele que é todo-poderoso, que é Senhor da glória. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, querendo nos prostrar diante de ti, porque o único Senhor que é soberano, que é poderoso, que é completo, que é inteiro, que é perfeito é o Senhor. Nós, ó Deus,
Senhor, somos homens falhos, nós falhamos constantemente. Senhor, não queremos, mas nós erramos. Não queremos, mas nós falhamos. Não queremos, Senhor, mas muitas vezes somos maus. Nós não queremos, mas muitas vezes a incredulidade abate a nossa vida. Nós não queremos, Senhor, mas muitas vezes nós atingimos algumas pessoas. Mas o Senhor que é completo, o Senhor que é poderoso, o Senhor que é eterno, o Senhor que aperfeiçoa a nossa vida de glória em glória está aqui. E nós te adoramos por isso. Te adoramos porque o Senhor nos deu poder e autoridade para onde nós colocarmos a planta do nosso pé, nós tomarmos por herança, independente da quantidade de pessoas. Nós te cultuamos, te louvamos e nós sabemos que nesta manhã, Senhor, o Senhor está no nosso meio, porque a tua palavra diz: onde 2 ou 3 no meu nome reunido estiver, ali eu estarei. Por isso, Senhor, por isso nós estamos declarando que nós estamos aqui para te adorar. Vim só para te adorar. Vim só para dizer que ó Pai, és tudo para mim. Eu exalto teu nome, eu exalto teu nome. Te exaltamos essa manhã, Senhor. Te exaltamos essa manhã. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Obrigado por ter nos escolhido, Senhor, para esta grande obra e esta grande missão. Obrigado, Senhor, por ter nos comprado por um alto preço. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. O Senhor tem sido bondoso. O Senhor tem nos dado, Senhor, a capacidade de crer através da sua palavra. Fala conosco através da sua palavra, Deus. Ministra nossos corações. Ministra as nossas vidas, Senhor. Não queremos voltar para nossas casas, Senhor, da mesma maneira que viemos. Eu vim bem para este lugar, mas quero voltar melhor, Senhor. Senhor, irmãos, talvez vieram bem, mas queremos voltar melhor, porque nós vamos ouvir a tua voz. Nós vamos ouvir a tua voz. Senhor, a tua palavra nos mostra que quando Herodes, Senhor, ele falava, as pessoas diziam: isso não é voz de homem, é voz de Deus. Mas aqui não, Senhor, que as nossas vozes não seja voz somente nossa, mas seja a sua voz. Senhor, que não seja a minha voz sendo, ó Pai, comparada com a voz de Deus, mas a sua voz, Senhor, usando simplesmente este vaso para falar conosco. Porque foi assim que o Senhor escolheu, é assim que o Senhor quer, é assim que o Senhor decidiu. O Senhor não outorgou a anjos, Senhor, o privilégio de pregar. O Senhor deu a nós este privilégio de podermos ser mensageiros de uma poderosa palavra, uma palavra que transforma, uma palavra que muda, uma palavra que modifica, uma palavra que quebra os paradigmas da vida e nos levanta, uma palavra que tem tanto poder, que sara, que cura, que liberta, que restaura, uma palavra que transforma as famílias, uma palavra que tira, Senhor, as pessoas das drogas e traz ela, Senhor, totalmente recuperada, uma palavra que entra dentro de nós e muda o nosso ser. Por isso nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Fala conosco, Senhor, mais uma vez nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos. Abra no capítulo 9. É 19, de versículo 1 a 19. Quero que alguém compartilhe uma Bíblia com o irmão Paulo aqui na frente, por favor. Atos capítulo 19, verso 1 ao verso 19. Deixa a sua Bíblia aberta.
Daqui a pouco nós vamos já estar terminando o nosso culto com mais um pouquinho de adoração. Amém? Achou? Atos 19, se tem algum irmão com dificuldade, ajuda ele, auxilia ele. Amém? É importante que você faça a leitura com a gente para você levar para a sua casa hoje uma palavra que possa te ajudar. Essa palavra, a Bíblia não é livro de autoajuda, ao contrário. Ela é uma palavra poderosa que pode trazer grandes transformações. Amém? Antes de nós lermos, dá uma olhadinha aqui para mim. Eu quero introduzir essa mensagem para você entender o que nós vamos falar. A palavra diz em Oséias assim: o meu povo, ele é destruído porque falta a ele conhecimento. Então, não basta somente a gente ter conhecimento. Nós precisamos conhecer aquilo que está falando. Você precisa entender o que o pastor fala, para que você possa pôr em prática na sua vida. Por isso eu aconselho, não só eu, mas até os professores, nunca fui professor, mas eu estudei, e eles aconselham você a marcar o que ouve, porque a sua mente, do que eu falo, ela vai gravar 30%. Se eu fizer algo engraçado, aumenta para 50%. Se eu fizer algo no vídeo, aumenta para 70%. Mas se você marcar, você consegue reter aqueles 30% que a sua memória vai escapar. Tem tanta coisa importante que a nossa mente às vezes falha. Por exemplo, você marca uma visita e esquece. Já aconteceu com você? Hã? Já, né? Tão importante. Aí a pessoa te cobra, você não veio. Acontece muito comigo, é algo importante. Tudo isso acontece porque a gente só quer ouvir, e só quando ouve se retém muito pouco. Mas se você fizer completo, eu vou fazer aqui gesto, eu vou fazer algo engraçado, e quando eu faço algo engraçado não é para você dar risada ou te acordar, mas é simplesmente para te ajudar a captar o 100% dessa mensagem. Para que você entenda o que nós vamos falar, rapidinho, eu estive vendo o índice de crescimento evangélico no Brasil. O crescimento evangélico está espantoso. As pessoas estão se convertendo de uma maneira tremenda, e os dados religiosos dizem que em breve o Brasil será evangélico. Agora pensa comigo nas grandes catedrais da Igreja Católica. O povo católico ele era uma massa, mas o povo católico está se convertendo. Então o índice de crescimento no Brasil está muito grande. Na América Latina está muito grande. O crescimento no Japão também expandiu. O índice de crescimento no Japão, o evangélico, os cristãos com os católicos são 2%, é bem baixo. Mas nós vemos um índice de crescimento nas igrejas evangélicas brasileiras. Nós vemos um índice de crescimento muito grande nas igrejas internacionais que nós temos no Brasil, como a Igreja do Peru, peruanas. E se nós juntarmos todas as igrejas aqui do Japão, nós temos uma grande quantidade de crente. Mas está em contrapartida, está acontecendo algo também muito interessante. O Brasil se tornando um país evangélico, o Japão crescendo, a América Latina crescendo, mas está aumentando. Preste atenção. Se eu precisar pular daqui, eu pulo para você levar 100% hoje, amém? Se precisar, eu pulo. Então diga para o teu irmão, então se ele pula, eu vou prestar bem atenção. Está acontecendo algo também assustador. Qual? O número de desviados. Está surpreendente o número de pessoas que não querem mais ir à igreja. Eu coloco o nome de desengrejados. Está crescendo o número de pessoas que dizem, igreja não precisamos ir. Então, em contrapartida, a igreja está crescendo, mas ela também está diminuindo. Porque hoje, de 10 pessoas, 3, 4 são desviadas. E por vários motivos. As pessoas alegam que não vem uma igreja porque o pastor talvez machucou ela. Não vem à igreja porque a igreja é uma panelinha. Não vem à igreja porque a igreja pede dinheiro. E nós vemos tantas coisas. Mas será essa a razão?
Será que se nós deixarmos de pedir o dízimo? Será que se nós deixarmos de pedir uma oferta, as pessoas virão? Será que se eu for o bozo mais bonito, se eu for o cara mais carismático, as pessoas virão? Porque o problema hoje não é as pessoas virem para o Evangelho. O problema hoje é fazer elas manter-se no Evangelho. Porque, irmão, começar tudo é fácil, mas permanecer naquilo que se começou é difícil. Você quer ver? Quem gosta de tocar algum instrumento aqui não toca? Levante a mão, quero ver. 1, 2. 1, 2, tem mais que quer tocar um instrumento e não? Já iniciou algum instrumento? Já iniciou? Não toca? Por quê? Resposta é porque não permaneceu, é lógico. Então está acontecendo isso. Um grande crescimento, mas também um grande problema de desviados, de pessoas que não querem mais a igreja. E hoje nós encontramos boas pessoas dizendo, nós não precisamos mais de uma igreja. E nós precisamos, porque Jesus Cristo, Ele habita em nós, e nós nos transformamos na igreja dele. Porque Jesus não habita em templo feito por mão de homens, mas habita em nós. Mas é importante a igreja, que somos nós, termos um templo. Por exemplo, olha o poder, esse lugar não é nosso, nós alugamos por um período, mas estamos aqui, esse lugar é a nossa igreja. Então, você que é a igreja vem para o templo e o templo se transforma na igreja. Mas a pergunta está latente. Por que tantas pessoas se desviam? Talvez você aqui já tem pessoas que estão afastadas do Evangelho e você se pergunta por quê? E ela responde, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mas será isso verdade? Mantenha a sua Bíblia aberta. E hoje eu quero esclarecer o porquê muitas pessoas estão afastadas da casa de Deus. A igreja, ela é importante porque Cristo é a cabeça da igreja. Se Jesus diz, eu sou a cabeça da igreja, e a igreja é meu corpo, a igreja é muito importante. Mas por que então, pastor, está acontecendo o índice de crescimento, mas também está crescendo o índice de pessoas desviadas, pessoas que não querem mais compromisso com a igreja? Está na Bíblia. Mateus capítulo 13, não mexe na sua Bíblia, porque não é aí que eu vou pregar. Eu só estou introduzindo. Vou pregar aí no 19, mas eu quero ler para você. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia, no capítulo 13, verso 3 e 9, e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e as aves comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto a não ser, a terra não era profunda, então ela morreu. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outras, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 100 por 1. Então, nós vemos a resposta, o porquê tantas pessoas vêm para Cristo, mas saem de Cristo. Por quê? Porque lhes faltam raízes. Lhe faltam raízes. No capítulo mesmo, capítulo 13, a partir do verso 18 a 23, eu vou ler para você, diz assim, entendei-vos, ele vai explicar a parábola, entendei-vos, pois a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino, e não compreendem, vem o maligno e arrebata-lhe o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado na beira do caminho. O que ele está dizendo? Que muitas vezes a palavra, você coloca ela na sua vida na beira do caminho, fala, vou colocar aqui, quem sabe um dia eu vou usar. E aí, então o inimigo vem e tira a palavra do teu coração. É o que acontece, você vem para a igreja, você ouve a palavra, você põe ela no cantinho, vou deixar aqui, quem sabe amanhã, Deus não falou comigo, o diabo vem e tira. Essa é a semente que cai entre pedras. 20. E que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegado a angústia e a perseguição
por causa da palavra, logo se escandalizam. Então ele está dizendo, olha, aquele que cai ali entre os espinhos, cai ali naquele solo que cresce rápido, aquelas pessoas que vêm para a igreja, recebe e fica toda alegre, mas ela não quer criar raiz. O inimigo vem também, chegando o momento de dificuldade, chegando o momento de dor, chegando o momento que passa aquela alegria de um culto, porque amanhã a alegria desse culto passa, mas a alegria permanecerá se você tiver raiz na palavra de Deus. Então ele diz assim, olha, tem gente que recebe com muita alegria, mas ele não quer gerar raízes. Então vem o sol, vem o calor, vem a dificuldade, vem a necessidade e ele a abandona. Então ele continua explicando essa mensagem do semeador. E aí ele vai dizer a partir do verso 21, ele diz assim, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, o segredo de nós permanecermos com Cristo é criarmos raízes. Porque a Bíblia diz aqui que tem pessoas que quando alguém fala assim, você é crente? Você vai na igreja hoje? E eles começam a perseguir você por causa da palavra de Deus. Tem pessoas que abandonam. Ah, eu tenho vergonha de ser cristão. O 22 diz assim, o que foi semeado entre espinho é aquela pessoa que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a facilidade das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Tem aquelas pessoas que a palavra cai, mas cai entre espinho. E o espinho cresce e sufoca a palavra. O que seria espinho na nossa vida? São pecados que a gente não quer tirar. São coisas que a gente não quer entregar para Deus. São coisas que a gente sabe que é errado, mas a gente acha que é gostoso e a gente diz, não, eu quero servir a Deus assim. Então esses espinhos crescem e sufocam a palavra e você então se desvia. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica, produz 100, 60, 30 por 1. E ele diz que tem um tipo de terreno que é um terreno bom. O que é um terreno bom? Um coração que está querendo de Deus. Um coração que vem no culto dizendo assim, eu quero uma palavra no meu coração hoje, porque eu quero que ela produza. Preste bem atenção, que o semeador é um e a palavra semeada é um. O que diferencia é o solo. Solo pedregoso, solo espinhoso e o solo produtivo. Então, o que vai fazer com que nós cresçamos é quando o nosso coração recebe a palavra e ela começa a nos acusar de pecado, nós começamos a abandoná-lo e dizer, Deus, eu quero mudança. Aí você começa a ter raízes. Então, está aí a resposta por quantas desistências do Evangelho. Se nós pegarmos as igrejas evangélicas brasileiras, por exemplo, e conversar com os pastores, nossa, as igrejas são bem frequentadas, mas são poucas pessoas que querem criar raízes. E sabe por quê? Porque nós estamos muitas vezes pregando o Evangelho sem compromisso, sem desafio. Hoje você vê, por exemplo, o nível de pregações, vai ser difícil você encontrar um pregador que está batendo no pecado. Porque falar de pecado, falar de compromisso, falar de responsabilidade, a nossa mente já diz assim, lá vem cobrança. E se eu sou um pregador que eu vou pregar numa igreja, eu não quero que o público me ache que eu sou um cobrador. Então ali eu vou pregar uma palavra de prosperidade, é a palavra de Deus, é bom. Só que se eu viver como pastor local só falando de prosperidade, de bênção, e disso e daquilo, e a gente ir tudo para o inferno, qual é o resultado? Se nós ficarmos aqui falando de bênção, de oba-oba, mas todo mundo enrolado, todo mundo complicado, a sua casa sendo despedaçada pelo inimigo, isso não tem vantagem. Eu sei que pregar a prosperidade é bom, pregar a libertação é bom, e isso nós pregamos.
Mas o que nós não podemos pregar é um evangelho sem compromisso, que não te tire do lugar. Um evangelho que não te muda. Porque quando eu venho para a igreja para buscar prosperidade e eu sou próspero, eu não preciso mais voltar. Amém? Quando eu venho para a igreja só para ser curado e eu sou curado, eu não preciso mais voltar, porque eu já fui curado. Mas quando eu venho para a igreja porque eu quero criar raízes em Deus, então eu sou curado, eu sou libertado, eu sou abençoado, mas eu permaneço com Cristo. Então, o que está acontecendo no Brasil, Japão, América Latina e todo mundo? Nós estamos pregando um evangelho sem compromisso, sem responsabilidade. Por exemplo, tem duas palavras que eu quero nessa introdução. A introdução vai demorar mais que a pregação. Quais são as palavras? Primeira palavra, condenação. O que é condenação? É um ato de um juiz ouvir uma causa e bater o martelo e dizer: está condenado à prisão perpétua, está condenado à morte, está condenado a 10 anos. Esta palavra, Jesus ele veio para tirar você debaixo de toda a condenação do diabo. Então, se o diabo olhar para vocês e falar: vocês nunca vão tocar na igreja, isso é mentira, isso é uma condenação. E Jesus veio nos tirar. Muitas vezes o diabo não se preocupa que eu não caio. Se eu cair, você está orando, sou ressuscitado. Muitas vezes o diabo tenta dizer assim: tem uma condenação, a igreja não vai crescer. Lógico que vai crescer. Nós não estamos debaixo de condenação de Satanás. Mas a outra palavra ela se chama assim, cobrança. Cobrança. Diga para o teu irmão, cobrança. Cobrança. Cobrança é aquele boletim de água, de luz, de gás que chega. Aquilo não é uma condenação, é? A cobrança do cartão de crédito. O que é cobrança? É o ato de cobrar. Então, cobrança quer dizer o seguinte: quando alguém me cobra para que eu pague a luz, ele está dizendo: você precisa pagar a luz, senão você vai ser condenado. Se você não pagar 1, 2, 3, você é condenado a ficar sem luz. Mas o ato de cobrar não é ato de condenação. E muitas vezes, dentro da igreja, as pessoas não querem ser cobradas. Quando você cobra uma pessoa, por exemplo: olha, tem que ler Bíblia. Olha, tem que orar. Olha, tem que dizimar, tem que ofertar. As pessoas falam: nossa, que fardo, que condenação, é um peso. E é por isso que nós estamos criando uma igreja fraca no mundo todo. As igrejas mais fortes que tem é quando o pastor ele vem e começa a dizer: olha, moçada, nós precisamos cobrar algumas coisas, porque sem cobrança não há crescimento. Eu cobro de mim mesmo. Só que as pessoas às vezes, quando ouvem o pastor dizendo assim: ô irmã, você tem que amar mais o esposo. Ô irmão, você tem que obedecer mais a Deus, obedecer seu marido. Ô irmão, você tem que amar mais a sua esposa. Nossa, que farda, essa igreja cobra. Mas a Bíblia é cheia de cobrança. E se não houver cobrança, se Jesus não cobrar um posicionamento nosso, nós nunca vamos ter raiz. Nós vamos ser crente de oba-oba. É oba, é oba. É oba, é oba. Oh, é oba, é oba. Cadê a bateria? É oba, é oba. É para a direita. É para a esquerda. É para frente. É para trás. Vem a tempestade, desvia. Vem um meirinho. Ai, você está tão bonitinha. Ah! Vem uma lutinha na fábrica. Alguém pega no seu pé. Ah! Porque não tem raízes. Vem o calor da luta, a gente se afasta. E não é para ser assim. Em João 16, verso 33, a Bíblia diz assim: olha, Jesus dizendo: eu vou dizer uma coisa para vocês. No mundo vocês vão ter muitas aflições, mas eu vou estar com vocês, vocês vão vencer. Então hoje nós precisamos entender que quem nos cobra não é nós mesmos, não é os pastores, mas é a palavra de Deus, é Deus. E se não houver cobrança, nunca haverá um resultado positivo. Nunca haverá um crescimento positivo. Crente sem raiz é como aquela planta que fica em cima da água. Como é que chama? Bem alto. Vitória Régia. Você quer ser uma vitória?
régia? Uma planta sem raiz? Não. É bom. Mas quando você tem raiz, quando você vai no Pará, tem uma árvore lá que começa a dar fruto com 50 anos. O povo nem corta, porque demora tanto para dar fruto. Vamos nem cortar aquelas árvores enormes. Vento não tira, não. Olha para o teu irmão aí, olha. O vento não quer te tirar, não, Vitória. Olha para ele e diz assim: eu não quero que você seja Vitória Régia, não. Eu quero que você seja um homem de raízes. E hoje eu quero ministrar 3 coisas na vida de um homem que veio luta, que veio aflição, que veio problema, que veio dificuldade, que veio surra, que apanhou igual um condenado e no fim morreu decapitado, mas não negou a Cristo. Esse é um homem que eu vou tirar de exemplo. Não vou nem tirar minha vida, vou tirar dele. Porque é um homem que tinha tudo para dizer: esse Cristo me abandona nas cadeias. Mas ele não dizia. E ele é o nosso grande exemplo. E a metade do evangelho foi escrita por ele, o homem chamado Paulo. Que é um homem invejado por todos nós. Que é um homem, quando nós olhamos para ele, fala: meu Deus, que cara bom, eu quero ser como ele. Mas para ser como ele, tem que entender os princípios que levaram ele a ser tão firme. A gente acha assim: nossa, é um homem especial. Não, querido. Não existe homem especial para Deus. Não existe. Esse aqui é especial, aquele ali não, mas aquele outro não existe. Todos nós somos iguais. Todos nós podemos ter raízes e permanecermos firmes na presença de Deus. Todos nós podemos nascer em Cristo, morrer em Cristo e viver na glória. É uma decisão nossa. E Paulo um dia se decidiu a servir a Deus. E é o texto que eu passo a ler agora. Em Atos 19, verso 1. E diz assim: aconteceu que, estando Paulo em Corinto... Acharam aí? E Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas... Deixa eu encontrar aqui, peraí, meu. Perdão. Capítulo 9, irmãos. Capítulo 9. Capítulo 9. Perdão, eu falei 19, é capítulo 9. Tem uma Bíblia de letra bem grande aí? Pastora, vem cá rapidinho. Vem cá, filha. Capítulo 9, ache aí. Suba aqui pela escada rapidinho. Vem me ajudar aqui. Eu marquei aqui 19, mas é 9. Eu quero narrar para você essa história deste homem que é um homem invejado por nós. E Saulo, respirando ainda as ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim que se encontrasse algumas daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te terá dito o que te convém fazer. E os varões iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. Agitando pela mão, conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão,
para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhes, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes e ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como uma escama, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os seus discípulos, que estavam em Damasco. Amém? Aí está a história da conversão, na minha concepção, dos maiores homens, que resistiu às maiores aflições e não se desviou da fé. Talvez eu olho para ele e você olha para ele e diz: nossa, se passarmos o que esse cara passou, a gente não resiste. Mas ele resistiu e nós podemos também. Mas por que Paulo, ele permaneceu tão firme na presença de Deus? Primeira coisa que nós temos que ver é que quando ele ia para Damasco, a Bíblia diz que apareceu um clarão e ele caiu do cavalo. Ali ele ficou cego e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele diz assim: quem és, Senhor? A primeira coisa que leva Paulo a ser firme na fé é essa expressão. Quando ele se converte, ele reconhece Jesus Cristo como Senhor. E naquela época era a época de escravidão, então ele sabia o que estava falando. Ele estava dizendo assim: o Senhor é Senhor e eu sou escravo. Então a primeira coisa que nós temos que entender, para nós nos mantermos firmes, constantes com Jesus, nós temos que receber Jesus como Senhor da nossa vida. E não só como Salvador, não só como curador, não só como abençoador. O que está acontecendo hoje com o povo de Deus, que o povo de Deus só vem para a igreja às vezes para receber algo de Deus. Ai, Deus, eu preciso me alegrar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas nunca entende que Ele tem que ser Senhor da sua vida. Você tem que passar a ser um escravo dele, a ponto dele governar a sua vida, dele decidir realmente as questões da sua vida. E isso não é um fato para todos aqui. E se isso não for um fato para as pessoas, você nunca vai ter raiz de fato. Qualquer coisa pode te tirar da presença de Deus. Talvez um convite para um shopping te tira da presença de Deus. Talvez um convite mais banal que seja, você deixa de vir a um culto para ir. Porque muitas vezes não temos raízes. Então nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas têm Cristo como curandeiro, como abençoador, como salvador, como libertador, e só isso. Nós temos vivido um momento que as pessoas têm vindo buscar de Deus, mas ela não entende, Paulo, que Cristo quer ser o seu Senhor. Então, o que leva esse homem a ter uma fé inabalável é porque na conversão dele ele já diz: eu sou escravo e tu és Senhor. Quem és Senhor? Então, enquanto nós não reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor, porque Paulo entendia: Senhor manda e escravo obedece. Então, quando eu e você entendemos que nós somos servos de Deus, nós temos somente uma coisa. O escravo naquela época só tinha direito de uma coisa. Você sabe qual que era o direito dele? Quem sabe? Sabe qual era o direito de um escravo? Obedecer. E nós não vemos isso muitas vezes em muitas pessoas. E nessa manhã Jesus está dizendo: olha, não importa se até aqui você não tem entendido, mas o que importa é que a partir de aqui, eu quero que você entenda, você que veio para o Evangelho, você que está na igreja, eu quero ser o seu Senhor. Eu só não vou te obrigar a ser o seu Senhor. Você tem que olhar para mim e dizer: Senhor, seja o meu Senhor. Eu quero ser conduzido, eu quero ser dirigido. Nós temos um monte de pessoas no meio evangélico que quer muitas coisas, mas não quer ser Senhor. Porque eles não querem ser servos. Eles não querem que Jesus seja Senhor da vida deles. Quer dizer o seguinte: eu quero o Senhor, mas eu quero viver do jeito que eu quero. Eu quero viver assim, assim, acolá, e eu não quero peso, eu não quero obrigação, eu não quero compromisso. A verdade
Elas não querem o senhorio de Cristo. E nós precisamos. Paulo, então, quando se converte, ele já entendeu de começo. Quem és, Senhor? Quem és? E quando Jesus é o nosso Senhor da nossa vida, então é Ele que conduz, é Ele que comanda, é Ele que dirige. Então muitas vezes os nossos convertidos não têm entendido esse fato, de começar já a identificar-se como alguém que é servo e precisa ter um Senhor na nossa vida. Amém? Quando começamos a entender que Ele é Senhor, Ele não pede, Ele manda e nós obedecemos, a nossa vida vai bem. Mas quando nós queremos barguear com Deus, quando nós queremos falar esse cotobá nosso, mas o senhor sabe, né, Deus, eu sou fraco, o senhor sabe. Ele não quer saber disso, ele sabe que você é fraco. Ele sabe que nós somos mais que fracos, ele sabe que nós somos pó, miserável e nu. Mas ele quer um entendimento que ele é Senhor. Hoje, na nossa cultura, quando nós chamamos alguém de Senhor, é porque ele é velho. Mas na cultura de Paulo não era assim. Jesus não é velho. Jesus, ele quer comandar a sua vida. E se ele não comanda a sua vida, você não cria raízes diante de Deus. Amém? Então, estamos vivendo num evangelho de oba-oba. Eu fico aqui até quando estiver feliz. Mas se alguém me entristecer, eu vazo. Se alguém me entristecer, eu saio. Se alguém me entristecer, eu vou procurar outra igreja. E tem gente que nem lugar mais tem para ir. Porque, afinal de contas, não tem tanta igreja aqui numa cidade, Japão. Acho que aqui nessa cidade nós temos 5 igrejas. Passou as 5 igrejas, você vai para onde? Alguém me ligou e disse assim, pastor, não tem igreja que eu me adapte na minha cidade. Eu falei, cara, nem aqui. Não vem para cá não, porque nem aqui tem. Quantas igrejas tem aí? 3, 4, e nenhuma, se não acertou nenhuma, então não vem para cá não. Você não vai acertar também não. Porque não é questão da igreja, é questão que ele não entendeu que Jesus quer ser o Senhor dele. Agora, graças a Jesus, a Deus, que ele não pega a gente pelos cabelos e arranca nossos cabelos. Dizendo, eu vou ser seu Senhor ou senão eu te mato. Porque se fosse, não estava perdido. É através de você aceitá-lo como Senhor e Salvador. Então, Paulo entende isso. Então, Jesus, quando nós olhamos para a Bíblia, ele não nos condena, mas ele cobra. Por exemplo, em 18:1, Lucas 18:1, o que ele vai cobrar lá? Olha, você tem que orar sem cessar. Então ele cobra do povo de Deus uma vida de oração. Ele cobra do povo de Deus, por exemplo, em João 5:39, ele cobra assim, ó, examinais as escrituras, porque você cuidais nela ter a vida eterna. Então ele está dizendo, medita na palavra, leia a palavra. E quantos crentes hoje que não sabem nem manusear a Bíblia? Quantos crentes hoje que não sabem achar um livro? Quantos crentes hoje que nem lê a Bíblia? E Jesus está dizendo, ai, examina ela porque é ela que vai te mostrar a vida eterna. Aí quando o pastor fala, tem que ler a Bíblia, nossa, que igreja, esse pastor é um saco. Nossa, é uma mala. Você está entendendo? Nosso cotobá? Está entendendo? Mas é Jesus que pede. E se o pastor que é porta-voz não insistir com o povo, não insistir com ele mesmo, como é que nós vamos criar raízes? Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, olha o que o Paulo entendeu. Às vezes fala assim, ó, você tem que evangelizar lá na sua fábrica, você tem que vir para o grupo de evangelismo. Eu? Não venho nada. Isso é peso, cobrança, evangelizar. Alguém me disse um tempo atrás, mas essa igreja cobra demais, a gente ganha alma. Cara, se a gente não entende o senhorio de Cristo, a gente nunca vai entender a importância das pessoas que estão indo para o inferno. E olha o que Paulo entendeu. Se anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar. Pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então uma responsabilidade de despenseiro que me é dada. Paulo está dizendo assim, olha, eu entendi, eu sou obrigado a pregar o evangelho, a evangelizar. Olha só que homem interessante.
Quantos aqui de nós se sente obrigado por Deus de evangelizar uma pessoa? Quase ninguém. Quem tem coragem de levantar a mão e falar, eu me sinto obrigado? Deve ter, mas você talvez não quer levantar a mão. Você está entendendo? O que é entender o senhorio de Cristo? Então Paulo dizia, eu sou obrigado a evangelizar, a pregar às pessoas o evangelho. Mas aí muitas vezes, igual essa pregação, quando ela vai ficando apertada, a gente muda até o semblante. A gente parece aqueles animais que murcham a orelha, quando as coisas vão pegando para a gente. Ao contrário, você tem que abrir o semblante e falar assim, obrigado Deus, porque o Senhor está me alertando. Obrigado Deus, porque eu tenho que entender isso mesmo. A importância de pregar o evangelho. Ah, mas a igreja cobra demais esse negócio. Lê para esse povo, põe no Facebook essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 9, 16, 17, você vai ver que é cobrança sim, mas não é minha, é de Deus. Paulo entende isso. Quem tira uma pessoa dessa da igreja? Quem tira uma pessoa dessa da presença de Deus? Quem tira? Ninguém! O diabo vem, o diabo não pode tirar. A tribulação vem, não pode tirar. A dificuldade vem, não pode tirar, porque é um cara centrado. Eu tenho um Senhor que manda na minha vida, e Ele mandou evangelizar. Ele mandou eu orar, Ele mandou eu ler. E Paulo era tão interessante que Deus não mandou ele ler. Deus mandou ele escrever. Eu vou usar você para escrever a metade da Bíblia. Nós não temos muito tempo, mas eu vou para o segundo ponto. O primeiro é esse, entender que Jesus é o nosso Senhor. O segundo é, para nós permanecermos firmes com Cristo, diante dos problemas e dificuldades, nós precisamos fazer como Paulo, no capítulo 9, verso 9 ao 11, diz assim, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu, orava, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, em visão, a Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Isso aqui é na conversão de Paulo. Então, para nós criarmos raízes, ficar firme, nós temos que entender o que Paulo entendeu. Que mesmo sendo novo convertido, ele precisa começar a orar. Irmãos, eu não estou aqui como um acusador. Você pode dizer talvez que eu estou aqui hoje como um cobrador. Ok, até aí eu aceito. Mas não é eu que cobro, é Jesus. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós não vamos ter raiz, nós não vamos ter relacionamento com Deus. E Paulo, quando ele já se converte, ficou cego, ficou 3 dias sem comer, e Deus manda Ananias na casa dele e diz assim, ó, vai lá, Ananias, curar ele, porque ele está orando. Ele era novo convertido. Fazia 1 semana que era convertido aqui, ó, não dava 15 dias, mas já estava orando. Por quê? Entendeu o senhorio de Cristo. Então, muitas vezes, nós não oramos, não é porque não queremos, é porque nós não entendemos a obrigação que temos de orar. Porque quando a gente ora, gera relacionamento, gera intimidade, gera realmente um conhecimento pessoal de Cristo. Mas não é orar somente para Deus, Deus cura isso, Deus faz isso, Deus me dá isso, Deus tira isso. Não, é uma oração, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu estou aqui na tua presença porque eu sei que tu és Deus, que tu és Senhor da minha vida. E eu preciso, através desse relacionamento, te conhecer mais. Não é uma oração de pedir, de dar, de mandar tirar, mas é uma oração de relacionamento, a ponto de você realmente conhecer a Cristo como Ele é. Aí então as raízes começam a ir para baixo e a árvore ir para cima. O porquê que muitas vezes não há um crescimento para cima nas nossas vidas? Porque não há um crescimento para baixo. Uma árvore sem raiz não tem sustentação. Uma árvore, quanto mais grande quer ser, quanto mais a raiz é para baixo. Você está entendendo, minha filha?
O problema não é o mundo, o problema não é o pecado. O problema não são as seduções. O problema não são os homens, não são as mulheres. O problema é que a gente não está sendo direcionado a ter uma vida de compromisso com Deus. Uma vida de responsabilidade na oração. Só ora quando dá, só ora quando quer, só ora quando o calo aperta. Só que essa oração de calo apertar não gera relacionamento. Ok? A oração que gera relacionamento é dobrar o joelho quando você está tudo bem e falar: Jesus, estou tão mal, preciso tanto do Senhor. Paulo gerou relacionamento. E ele disse: Ananias, vai lá, porque ele está orando. Então, se você reconhece o senhorio de Cristo, e se você começa a orar, as coisas começam a mudar profundamente na sua vida. Terceiro, para nós encerrarmos. Capítulo 9, verso 17 a 19, diz assim: Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Olha só, já era irmão. Enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho porque vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito. Imediatamente lhe caíram dos olhos como uma escama, e tornou-se a ver, a seguir, e levantou-se e foi batizado. A terceira coisa que fez esse homem manter-se firme no ministério dele, foi que ele foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ananias foi lá e disse: Paulo, Jesus que te apareceu no caminho, me mandou vir aqui para orar por você, e você vai ser curado. E a Bíblia diz que Ananias pôs as mãos, ele foi curado, ele voltou a ver, e ele foi cheio do Espírito Santo. Ele recebeu a unção do Espírito Santo. Paulo estava decidido. Sabe o que é estar cheio da unção do Espírito Santo? É estar cheio da presença de Deus. Isso impactou a vida dele e levou ele a tomar uma decisão. Qual foi? Eu quero me batizar. Mas eu quero ressaltar: quem era Paulo? Assassino. Quem era Paulo? Um cara terrível, perseguidor da igreja. Paulo era a pior pessoa para o povo de Deus. Ele entrava, prendia, manietava, mandou matar Estevão. Era um homem terrivelmente religioso e caçava os cristãos da época. Por isso que Jesus apareceu para ele e disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu quero dizer para você que quando alguém nos persegue, não nos persegue a nós, mas persegue a Cristo. Jesus é o nosso Deus Todo-Poderoso que vai nos ajudar. Mas esse homem, quando se converte, três coisas: reconhece o senhorio de Cristo, reconhece a necessidade de orar, de buscar um relacionamento, e ele é cheio do Espírito Santo, que o leva a tomar uma decisão de batismo. Eu quero dizer para vocês, vocês são meus amigos, eu sou o vosso pastor. Quanto mais você prolongar o seu batismo nas águas, mais difícil vai ficar, Fábio. Quanto mais nós ficamos na igreja, e quanto mais nós protelamos o nosso batismo, eu quero entender mais. Paulo entendeu não, Paulo entendeu três coisas: Jesus é meu Senhor, eu vou começar a orar e vou agora ter uma vida de relacionamento, eu vou conhecer Jesus, e eu vou ser cheio do Espírito Santo, eu quero se batizar nas águas. Ouça, essa igreja, ela quer te oferecer o que? Um desafio. Qual desafio? Um desafio de crescer, um desafio de se desenvolver, um desafio de que as pessoas olhem para você e falem: cara, esse cara está entendendo o que é evangelho. E eu quero terminar por aqui, nesses três pontos, que se nós entendermos, e eu creio que você já entendeu. Agora, o fato não é entender. O que você vai fazer com o que você entendeu, o que importa. Ok? Porque se você entendeu, mas não fazer nada, nada muda. Mas se você entendeu e fazer alguma coisa, tudo muda. Se você sair daqui hoje falando: ele é meu Senhor mesmo, vai mandar, o Senhor pode mandar: me ajuda a obedecer. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero parar de ficar pedindo, mandar o Senhor tirar, mandar o Senhor colocar, eu quero buscar o Senhor, quero saber quem o Senhor é. E Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Se o cristão não anseia ser batizado com o Espírito Santo, você nunca vai ser cheio da unção de Deus. A unção de Deus vai te ajudar a vencer o inimigo, vai te ajudar a vencer a sedução do pecado, vai te ajudar a vencer as tentações do mundo.
Mas se você continuar na igreja do mesmo jeito, sem raiz, pode esperar. Vai vir a tempestade, vai vir uma palavra mais enérgica do pastor, vai vir alguma coisa e você vai vazar. Vaza. Se você não vazar, você fica um crente secreto. Vem quando quer, vem quando dá, não se envolve, afinal de contas, se envolver. Esses cultos no domingo atrapalham a minha vida, porque de repente eu tenho aí os meus afazeres, churrasquinho no verão, furou a noite e tal, essas coisas aí. Você sabe, esse frio, eu posso me cutispar, eu posso me ficar engripado quando saio. É assim que estamos vivendo. Mas se você entender hoje que esta igreja não quer deixar você como está, mas quer te dar uma palavra que possa fazer você crescer, até você ser abençoado, até você ser próspero, até você crescer, até você ser liberto e curado. Mas olha, não adianta. Aí um dia Deus me cura, um dia Deus me pega. Tem crente que fala assim, um dia Deus me pega. Deus não vai te pegar não, rapaz, Ele já te pegou. O que está acontecendo é que você precisa entender os passos que você precisa dar. Amém? Amém? Você vai sair daqui dizendo assim, alguém me cobrou. Mas nunca diga ao pastor, diga a Jesus. Mas me cobrou para que eu não possa ser condenado. Se nós não tivermos raízes, querido, esse índice de pessoas descompromissadas aí fora nunca vão mudar. Pessoas que talvez sentavam aqui à frente, não sentam mais. Por quê? Não é porque a igreja é ruim, não é porque a palavra é forte. O mingau, quanto mais forte, é melhor, amém, irmão? Amém? A feijoada, quanto mais conteúdo, é melhor, amém, irmão? Não é isso. O problema é o seguinte, falta raízes. Nunca atribui o seu fracasso a alguma pessoa. Atribua o seu fracasso a você mesmo por faltar raízes. Mas se você sair daqui hoje, meu Deus, preciso desse Senhor. Meu Deus, fala comigo. Você vai estar voltando a pé. Começa a olhar a natureza. Jesus, fala comigo. O Senhor existe, eu preciso saber. Eu preciso ter um relacionamento contigo. Eu me converti. E eu não era uma das melhores pessoas também não. Ainda não sou. Mas quando eu me converti, eu entendi que Jesus era Senhor. E eu comecei a ler a Bíblia desesperadamente, em busca de uma libertação, em busca de uma salvação, em busca de um relacionamento. E eu encontrei, através da oração e da leitura da palavra, um Deus que me libertou. Um Deus que mudou a minha vida. E depois desses 2 passos, eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Eu tinha bloqueio na minha mente, porque eu era um homem possesso de demônios, eu era um hóspede de demônios na minha vida. E eu tinha dificuldade. Mas um dia eu fui em uma vigília, me lembro como hoje, sempre trabalhando na igreja, sempre, desde que me converti, lendo, orando, mas queria ser batizado. E um dia eu levei o povo para uma vigília, e eu estou descendo do carro, eu escutei um hino. Quero que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. E eu ouvi esse hino e falei, meu Deus, deixa de ficar sofrendo angústia e dor. Eu falei, meu Deus, estão cantando o meu hino. E quando eu corri para a igreja, entrei na igreja, eu falei, meu, o que está acontecendo? Comecei a falar uns negócios que eu não entendia, fiquei com medo. Procurei um irmão mais velho, falei, o que eu estou falando uns trem que nem eu entendo. Ele falou, não se preocupa. Nem tudo que Deus fala a gente entende. Você está sendo batizado com o Espírito Santo. Naquele dia veio um pastor orando e pôs a mão na minha cabeça e diz assim, Deus te escolheu para uma grande obra. Eu saí dali, que obra é essa? Que grande! Talvez você olhe essa igreja e diz assim, mas que igreja grande é essa? Eu quero dizer que você não olhe os números, olhe as pessoas. Uma dessa pode trazer uma revolução. Um homem desse aqui pode trazer uma revolução para uma cidade.
Talvez você que está sentado, é Deus que está te levantando como uma missionária, um pastor, um pregador do Evangelho, um filho de Deus. Nós temos costume de olhar coisa grande só quando está grande. Mas nada que é grande, começa assim. Eu quero dizer para você que talvez você se sinta pequeno, se sinta desqualificado, se sinta sem condições. Mas Deus é Deus na sua vida. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, faz aquilo que tu queres. Faz, Jesus. Faz como fez com Paulo. Liberta a nossa vida, restaura a nossa vida. Coloca a mão no teu coração, querido. Senhor, faz a sua obra. Renova em mim o Espírito. Renova o meu Espírito, Senhor. Eu quero te reconhecer como meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero, Senhor, a partir de hoje, quero começar a te conhecer através das minhas orações. E eu quero, a partir de hoje, Senhor, ser cheio do teu Espírito. Ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Comece a partir de hoje, querido, orar. Deus te batiza. Me batiza com o teu Espírito, Senhor. Me batiza com o teu Espírito, para que eu possa ter força para vencer as seduções desse mundo, para que eu possa ter força para vencer o pecado, para que eu possa ter força, Senhor, para me arrepender, Senhor, para me humilhar diante de Ti, diante das pessoas. Eu quero mudar, Senhor. Eres tu, tua presença. Tudo que nós precisamos nessa manhã. A tua presença. Ore, ore. Maior amor. Tua presença, Senhor, é poderosa nesse lugar. Faz a sua oração. Fala, Jesus, eu quero que o Senhor seja meu Senhor. Eu quero te buscar em relacionamento de oração. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. O seu coração nessa manhã. Pede para Ele tirar os espinhos, as pedras. E fala, Jesus, o meu coração é um coração puro. Eu quero receber essa palavra. Eu quero receber essa palavra. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Pode orar que Deus vai fazer isso. Vamos colocar em pé. Vamos terminar o nosso culto. Levante as suas mãos aos céus.